Ministérios públicos e defensorias públicas recomendaram à Prefeitura a volta do pleno funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, o CAPS-AD, Dr. Everaldo Moreira. É que após uma inspeção, esses órgãos constataram que o espaço tem falta de alguns insumos e está há 4 anos em obras. Uma situação que a gente já denunciou aqui, né, que limita o atendimento de quem mais precisa, dos CAPs. Vamos ao vivo aqui com o repórter Alan Garcia, porque existe agora uma fala importante, né, do Ministério Público nesse sentido, da cobrança que está sendo feita para o cumprimento de prazos. Não é, Leandro? Que prazos são esses, por favor? Exatamente, né? A gente já falou sobre isso, né, Beatriz? Sobre esse problema do CAPS, que está funcionando, mas não está funcionando em plena atividade, não atende a demanda que é necessária para uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, como é Maceió. Por isso, foi feita essa recomendação das defensorias públicas do Estado e também federal, da União e também os Ministérios Público Federal e Estadual. Sobre isso, a gente vai falar com a promotora Alexandra Beulen, que tem mais informações. Doutora, boa noite. Essa recomendação, ela tem poder de fazer as autoridades se mexerem? Explica pra gente o que é essa recomendação. Então, boa noite. A recomendação é um instrumento onde a gente adverte, né, o poder público sobre algumas omissões que estão sendo observadas, foram constatadas por essas 4 entidades nesse caso, e que, se não forem corrigidas, vão ser objeto de ação civil pública, que é o instrumento próprio para a garantia do direito das pessoas que está sendo violado por ela. Então, assim, a recomendação, ela não tem esse poder coercitivo. Como o próprio o nome diz, é uma sugestão, é uma recomendação para que o gestor se atente às omissões que tem feito. Ou seja, o poder público ainda não tem um prazo para fazer isso, mas caso não se mexa, esse prazo pode vir a ser dado. Nessa recomendação, a gente já estipula um prazo. Aliás, nessa a gente estabeleceu alguns prazos a depender da situação. Mas, passado esse prazo, que é o que a gente entende razoável para ser atendida administrativamente a recomendação, aí sim a gente entra com medidas judiciais, que são sempre mais gravosas, né, para o gestor, considerando a aplicação de multa, tanto pessoal como patrimonial no município, considerando o desgaste mesmo e o custo de uma ação, eventualmente bloqueio de recursos públicos, né? Inclusive, fala-se, por exemplo, de pleno funcionamento, todas as atividades, fala de funcionamento 24 horas. Pelo que vocês viram, o que esse CAPS está oferecendo até agora? Então, hoje ele atende apenas um período da manhã, ambulatorialmente, né? Ele só faz o ambulatório, que é aquele atendimento em unidade de saúde normal. Esse equipamento é um equipamento, chama 3, né, pela escala deles, então ele deveria estar em funcionamento 24 horas, com leitos para internação, se for o caso. Então, numa cidade onde atualmente se questiona tanto a dependência química, o uso abusivo de substâncias psicoativas, inclusive por pessoas em situação de rua, você não ter pelo menos um equipamento, né? Nós teríamos a necessidade de 5, mas pelo menos um funcionando 24 horas para atender a demanda dessa população que quer sair da droga, é muito triste, né? Está faltando insumo e está faltando também esse atendimento 24 horas, basicamente. Isso. Para o funcionamento desses leitos, segundo a informação que a gente teve em inspeção local, todos esses órgãos foram pessoalmente ao local, faltam coisas pequenas, assim, balão de oxigênio, nebulizador, item de higiene, né? Kit de higiene, desodorante, sabonete, pasta de dente, essas besteiras. Então, assim, é muito pouco para você impedir que 14 leitos sejam disponibilizados para a população. Agora, mesmo que ele esteja funcionando de acordo com as recomendações, ainda não vai ser suficiente, porque a senhora tinha falado sobre a necessidade de mais CAPs. Isso, pela orientação do Ministério da Saúde, pela regulamentação do Conselho e as normativas da saúde, há uma orientação de que um CAPS nesse nível deve fazer face a 200 mil habitantes. Então, em Maceió, a gente tem uma média de 1 milhão, seriam 5 CAPS AD necessários, né? A gente só tem um e, mesmo assim, esse um não está funcionando 24 horas. Isso vai ser alvo de uma cobrança futura? Sim, sem dúvida. Estabelecida agora a adequação desse, a gente passa para a necessidade de ampliação do serviço. É o próximo passo.
Tá certo, obrigado pelas informações. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, viu, Bia, que disse que já está providenciando os materiais, os insumos que a gente citou agora na entrevista, para que funcione o CAPS. Quanto ao atendimento 24 horas, a previsão é que isso aconteça a partir de outubro. Como a gente disse agora, é um CAPS apenas, Maceió precisa de pelo menos 5, mas antes do que nenhum, ou então meio CAPS apenas, como vem acontecendo, né? Volto com você. Ô, Leandro, eu prestei bastante atenção na entrevista da promotora e já quero que você pergunte a ela por que 4 anos sem funcionar. A gente está falando de 4 anos, não são 4 meses. Qual foi a explicação que deram aí ao Ministério Público, à Defensoria Pública, para essa embromação e esse pouco caso com a saúde pública aqui na capital? A Bia está perguntando sobre a questão dos 4 anos que ficou parado. Houve alguma justificativa dada? Então, a primeira justificativa é a situação da pandemia, né? É importante que se diga que a existência de um CAPS-AD apenas não é de agora, né? É uma estrutura, o município de Maceió tem 1 milhão de habitantes faz tempo, né? 900 e poucos mil. Então, não é uma situação pontual dessa gestão. Se aproveitou o momento da pandemia para se fazer uma reforma. E o que aconteceu foi que essa reforma demorou muito mais do que o que era esperado. Então, assim, era uma reforma que se iria aproveitar um intervalo de tempo e se alastrou até agora. Ele foi reaberto, as atividades estavam sendo feitas com atendimento domiciliar, então de forma muito precária, e foi reaberto recentemente para o atendimento ambulatorial. Precisa voltar agora com atendimento de internação. Mais uma vez agradeço à promotora e, como eu disse agora, né, Bia, o prazo outubro para esse funcionamento 24 horas. A gente vai continuar acompanhando esse caso para saber se realmente isso vai acontecer.